Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. MCCI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós alcançamos a nossa meta de 10 mil inscritos e estamos continuando crescendo. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros do canal, o Jorge Luiz, o Gilei Cruzli e a Lulu. Muito obrigado de coração. Nós temos um grande objetivo até o final do ano, que é tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Essa certificação é cara, ela é em São Paulo, teria passagem, hospedagem, dentre outros custos. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Esse vídeo foi uma sugestão do assalariado investidor, ele fala: trabalho sensacional, mestre Amu, continue assim, obrigado, né? Pelo elogio, sempre é bom, né? Ele fala, MCCI 11 quando possível, forte abraço e sucesso sempre. Então vamos lá. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar esses canais e chegar a 1000 inscritos. Ajude-nos aí. A Mufiagro já está bem encaminhado. Acho que até o final desse mês, no máximo até o mês que vem, a gente deva alcançar esse número e também pertinho bater os 1000 inscritos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Ele é um fundo que é um pouco mais antigo, né? Tem um pouco mais de história, ele foi lançado em dezembro de 2019. Fundo de base 100. Mauá, o mesmo lá do MCHF, MCHY, é a gestora. Ele tem mandato renda, tem uma alta liquidez, é um fundo muito líquido. Ele negocia em média 3 milhões e 400 mil por dia. Os usuários do site dão nota 1 de 5. Eu não sou de comentar nota aqui, mas já antecipo que não seria tão baixa a nota, na minha opinião. Mas, assim, né? Durante o vídeo eu falo melhor sobre isso. Ele faz parte do IFIX com 1,5%, 1,47%. E em termos de quantidade de cotas, tem 14 milhões e 500 mil cotas. Atualmente ele está sendo negociado próximo ao seu preço justo, está sendo negociado a um PVP de 1. Então ele não está caro nem barato em razão do PVP. E ele conta com valor patrimonial, é um fundo gigante no cenário, tá? Ele tem um patrimônio de 1,4 bilhões e o mercado está aceitando pagar 1,4 bilhões. Então, note, ele é base 100. A cota, o mercado hoje vale 97, o mercado está aceitando pagar ali 96,79, muito próximo ali. Tendo Maio como referência, é um fundo ali que tem mais de 85 mil cotistas. Então, esse início aqui é um início bom. Fundo muito líquido, fundo grande, gigante. E aí, cuidado com as falácias que a gente ouve no mercado. Olha, fundo acima de 1 bilhão, fundo que tem muita liquidez, é o fundo que é bom para você, porque ele tem diversificação e tal. Eu vou fazer uns comentários sobre diversificação sobre esse fundo, tá? Vamos lá. Nesse slide aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. 96,75, mínimo 96,11, máximo de 104. Tem um fundo que geralmente eu trago aqui para vocês, que é o CPTS11, o CVBI. São alguns fundos, assim, de... Esse aqui eu vou considerá-lo um médio risco. E como, apesar das suas taxas não serem de altíssimo risco, eu vou enquadrar esse fundo aqui de alto risco. Não é nem high yield de rendimento. De alto risco, eu vou explicar por que dentro dele aí, tá bom? Assim, mas em termos de cotação, é um fundo que desde que ele veio ao mercado, ele tá muito lateralizado, ele não teve tantas oscilações, né? Então, final de 2019, momento em que o mercado estava super eufórico, esse fundo atingiu apenas R$112. Aqui eu quero uma reflexão para vocês. No momento que o mercado estava eufórico, fundos pares, entre aspas, em relação a esse, bateu 120, 130, 140 reais. Então esse fundo já não performou igual aos pares no momento que o fundo estava eufórico, no momento que o mercado estava eufórico. Vamos traçar uma linha dos 100 reais aqui, que é o VP do fundo. Por quê? O que acontece?
Em 2019, março de 2019, o fundo sai do seu patamar lá, mesmo um pouco exagerado, e cai a incríveis R$ 76. O fundo não se recupera para o VP rápido, ele recupera, mas não para o VP, e fica ali R$ 85, R$ 90. E aí sim, a partir de junho de 2020, o fundo fica atingindo o seu VP. E aí, durante o período aí, ele ficou bem lateralizado, aí chegando a atingir ali R$ 106, R$ 107 durante um bom período, mas totalmente lateralizado. Em novembro, ele não sofreu muito impacto lá, ó, quando todos os fundos imobiliários caíram, e não caiu muito entre março e maio do ano passado também. Então, assim, caiu, mas não caiu muito igual outros fundos. O ponto é, nesse ponto, o fundo vem se mostrando bem resiliente, tá o fundo bem, assim, tá conseguindo suportar bastante. E agora, como todo mercado, esse movimento que vem acontecendo aqui não é desse fundo, é do mercado, o fundo tá um pouco abaixo do VP agora, atualmente, né? Então, nesse próximo slide, aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Fundo, quanto maior o histórico, isso é bom, que você tem como saber como que o fundo estava rodando ou não. Então, note, durante o ano de 2020, momento em que o mercado estava totalmente eufórico, esse fundo estava atingindo apenas 60 centavos. Então, talvez seja isso que não deixou com que esse fundo disparasse. Entende? É um fundo de base 100 entregando 60 centavos, entregando rendimento, yield de fundo de tijolo para um fundo de papel? Não sei, para mim, né, é muito pouco. Esse fundo ele foi começar a melhorar a sua entrega no final de 2021. Então, enquanto todo o mercado estava bombando, esse fundo não estava. Então, se você é cotista desse fundo, ou você pretende adquirir esse fundo, a minha sugestão é, vá lá em 2020 e estude por que esse fundo estava tendo essa performance. Pode ser que ele era indexado a CDI, girou a carteira, mudou. Só para você entender o que estava acontecendo. E só do meio do ano para frente que o fundo faz uma virada aí no seu portfólio e começa a entregar ali algo próximo de R$1. Aí ele ficou com esse patamar de R$1 aí durante o período, e agora, nos 2 últimos meses, o fundo anunciou R$1,10. A gente vai ver sobre isso dentro do relatório gerencial. Esse fundo já passou por 6 subscrições, e a última agora, bem recentezinha, ocorreu em abril desse ano, agora 2022. Nesse próximo slide a gente vê as entregas propriamente dito, R$1,10, e ele estava lateralizado a R$1. Então no dia 12/7, para pagar no dia 19/7, na época, R$ 98,00, o fundo anunciou R$1,10. Isso representava um yield de 1,12. Na data que eu gravo o vídeo, o yield está dando um pouquinho mais, 1,14. E aí esse fundo vem com 12,6% de yield acumulado. De novo, não é um yield ruim, não é. Mas, na minha opinião, existem muitos fundos com risco, isso na minha opinião, tá? Um risco menor do que o desse fundo aqui e performando melhor que esse fundo aqui, mas bem melhor que esse fundo aqui. Vamos à frente aqui. A gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, tá? Então, assim, por ser um fundo bilionário, tem posições pesadas, ó, HFOF, HGBS, BCFF, XPSF. Então, tem muitos, ó, e tem essa página inteirinha de institucionais, mas essa outra página inteira. Assim, tem alguns com posições menores, né? Mas tem fundos aí com posição bem pesada nesse fundo aí. E nesse próximo slide, a gente já entra dentro do relatório gerencial. Vamos dar uma olhada aqui no que o gestor fala. Então ele fala aqui, ó, conforme antecipadamente, em junho eles resolveram aumentar, então junho e julho eles já aumentaram para 1,10. Aí ele fala sobre um pré-pagamento que houve lá dentro. Ele fala que os FIIs estão 100% adimplentes, inclusive o CRI Vogue, que provavelmente isso aqui deve ter dado algum problema. Acredito que esse aqui, ó, Vogue Square, é o mesmo que deu problema lá no FLCR. Se eu não me engano, é o CRI Calçada lá do hotel e tal. Então, até esse FII problemático, esse CRI problemático dentro do seu portfólio, aparentemente está salvando e não deu problema nele por enquanto. Ele fala que com a captação dos recursos na última emissão, durante o mês de maio, realizaram a quitação integral das compromissadas, ou seja, esse fundo estava alavancado, tá? Ele tinha 200 milhões de alavancagem. E ele fala que ao longo do mês realizaram a venda de FIIs no montante de 16 milhões, gerando um ganho de capital de 279 mil. Ou seja, gerou ali 2 centavos nessa operação. E aí, durante o mês, eles compraram 16 milhões aí em 3 FIIs, sendo 3 via oferta 476. Ou seja, entre aspas, dá para comprar barato, né? A taxa média da carteira, né? 85% do portfólio CRIs, 15% do portfólio FIIs. A gente vai ver isso com mais detalhes lá dentro. O que ele tem, ó? Ele tem 27 CRIs e 15 fundos de CRI. Para mim, um fundo como esse ter apenas 27 CRIs, um fundo bilionário,
Lá na frente eu vou voltar nesse detalhe aqui para vocês. Eu vou arredondar o valor. Deixa eu voltar aqui e ver o valor exato do fundo, só um segundo. 1.400 baixo, porque eu tava fazendo valor de 1.500, vou fazer de 1.400. Ele tem 1 bilhão e 400. Enfim, o guidance deles, eles esperam entregar entre R$1 e 1,10, 1,10 e 1,20. É o guidance deles. E o fundo vem com 2,86 de reserva acumulada. Se ele tem uma reserva tão grande e não entregou nem no mês passado, nem nesse mês atual, provavelmente essa reserva aqui, ela tá chama acruada. Provavelmente o fundo só vai ter acesso a isso aqui ao final do pagamento dos CRIs ou nos momentos que dá uma amortizada aí. Então, apesar de ter isso tudo, não necessariamente vai ser entregue por agora. Aqui a gente vê a DRE do fundo. E aqui agora começa a minha crítica pesada para vocês. Note o seguinte, ó. O fundo cobra 0,8 de gestão, 0,20 de... No geral, 1%. Ótimo, isso aqui tá ok, muito bom. Aí, como vários e vários outros fundos, ele cobra uma taxa abusiva, uma taxa, na minha opinião, é uma taxa totalmente descasada, não é uma taxa condizente, é uma taxa ruim, é uma taxa que ofende 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Para mim, isso aqui é um abuso com o cotista. Mas vamos ver na prática, porque tudo isso aqui para mim, gente, isso aqui para mim não vale de nada. Vamos ver na prática. E antes de ir para a prática, uma das coisas que mais me assustou foi isso aqui. Por quê? Ó, vamos ver o seguinte, ó. No segundo semestre de 2021, o ano passado, o fundo apurou valores referentes à taxa de performance. E aí, essa taxa de performance do ano passado, ó, ele fala, ó, no mês de junho de 2022, efeito caixa, está sendo paga a última parcela referente a essa despesa. Então, ó, a taxa de performance do ano passado, meio que ela foi parcelada para pagar durante o ano 2022. Aí ele fala, considerando o atual momento de mercado, CDI em alta e abertura e blá blá blá, o MCCI deve passar os 2 próximos semestres sem cobrança dessa nova taxa de performance. Então, provavelmente na cabeça deles não vão cobrar a taxa de performance. Na nossa estimativa, a partir de julho de 2022, as despesas do MCCI devem cair aproximadamente 10% das receitas mensais. Então, olha só, vamos ver depois o que isso vai impactar. Mas eu fiquei muito assustado com isso aqui, gente. Muito, muito, muito mesmo. Note, maio, tá? Maio. O fundo receitou um total de 19 milhões. Vamos ver se isso aqui foi algo atípico ou não. O fundo é estranho. Isso aqui pode ser CRIs que paguem trimestralmente ou semestralmente, algo assim. Mas olha, 19 milhões ele recebeu em maio, 11 milhões e meio em abril, então bem menos, né? E depois 25 milhões em março. Olha a disparidade, né? Enfim, e a despesa ela tá mais ou menos constante. Vamos, sem mais delongas, antes de calcular isso, vamos ver de onde que se originaram os recursos, ó. Então ele recebeu em maio 6 milhões dos CRIs, os juros 4 milhões, giro dos CRIs 5 milhões. Então é um fundo que tem que ficar atento que giro faz uma receita grande do fundo aí. Se ele parar de girar CRI, pode impactar severamente esse fundo aí. Dinheiro parado em caixa gerou quase 1 milhão. Ganho de capital de giro de FIIs, ó, gerou 279 mil. E os dividendos dos FIIs geraram 2 milhões e 200. Então, o fundo apurou, beleza, 19 milhões. Só que ele teve como despesas 4 milhões e quase 4.400. E ele não faz um destrinchamento dessas despesas. Como ele não faz, a gente vai entender que vai tudo para o bolso do gestor. Não deve ser tudo, deve ser uma maior parte disso aqui, mas como o fundo não faz esse destrinchamento, a gente vai considerar tudo, tá? Então vamos lá, ó, 4.397 vezes 100, dividido por 19.208. Gente, isso aqui me assustou. Maio, as despesas do fundo representaram 22,89%. Por que cargas d'água? Eu falo eu, tá? Eu investiria num fundo com a taxa dessa, de gestão. Poxa, se o gestor diminuir um pouco essa taxa aí e vai pro bolso do cotista, será que esse fundo não aumentaria ali de 1,10 para 1,20, de 1,20 para 1,30? E assim, ó, venhamos e convenhamos, pessoal. Vamos lá. O gestor merece ganhar dinheiro, é justo, eles são profissionais, tal, eles merecem, cara. Mas olha só, presta atenção no número. Nós, pobres mortais, em maio, o gestor recebeu de salário lá para eles 4 milhões e 300 mil reais. Vamos lá, poxa, será que 2 milhões não seria algo mais justo, não? Pega esses 2 milhões e meio a mais aí e joga isso pro bolso do cotista, cara. Caramba, 4 milhões. Fica a reflexão.
Eu fiz o somatório, não vou fazer o cálculo aqui para vocês, mas aqui também tá dando esse absurdo de taxa, né? Nos próximos vídeos, pode ser que eu atualize, eu dependo assim, ó, vídeos menos hypados, eu dependo que ele dê uma visualização mínima. Se der pouca visibilidade, ele não vai voltar isso aqui, a não ser que passe a ter pedido novamente, entendeu? Mas vamos ver se lá na frente diminuir essa taxa, mas, poxa, taxa para mim aqui tá salgadinha. Assim, não vai cobrar performance, aparentemente aqui tá cobrando parcelas de performance, e não tem transparência do fundo nesse quesito, sabe? Enfim, vamos pra frente, vamos lá. Aqui ele mostra sobre as compromissadas, como que impactou. Eu quis trazer esse slide só para, se você for cotista ou se interessar pelo cotista, pare o vídeo aqui agora e leia para você entender um pouco melhor como é que funciona essa alavancagem do fundo e tal. Ele liquidou tudo, tá bom? Então não vou parar aqui e falar detalhes sobre isso aqui. Se for do seu interesse, se você gostou desse fundo e quer comprar, ou se você é cotista, pare e leia essa parte aqui que é muito interessante para vocês aí. Vamos para a carteira do fundo. Então, atualmente o fundo está com 82% em CRIs, 14% em FIIs, 4% em caixa. Eu vou entender que da captação que eles fizeram, eles alocaram rápido. Eles têm uma estratégia de manter pelo menos 80% em CRIs. Então, o seu portfólio de CRIs, ó, 73% é IPCA, 6% CDI+, 4% CDI, que deve ser o caixa, né? 3% IGPM, ou seja, eu não sei como esse fundo era antes. Atualmente ele está indexado a IPCA, um percentual alto. Então, gente, nada para mim justifica o fundo estar entregando tão pouco. Já já eu vou mostrar as taxas que esse fundo tem. Então, para mim, não é condizente o risco do fundo com o tanto que ele entrega. Para mim, ele não é um high grade. Para mim, ele é um middle risk. E, de novo, vai ter um detalhe que eu vou trazer já já, que me coloca esse fundo, não de taxa, mas de risco interno, como um high yield de risco, sabe? High risk, né? Se existisse essa nomenclatura, se fosse mais usualmente, né? Enfim. Hoje os seus ativos são de ativos mais seguros, né? 37% do segmento logístico, 38% do segmento comercial, e aí segmentos mais arriscados como residencial e loteamento é um percentual bem pequeno. Então, os segmentos dos seus CRIs são segmentos muito seguros, então isso é um ponto positivo. Aqui, você não vai ter o risco que um Deva, HCTR, Versailles, Stord tem, que são até mesmo o próprio RPR, que são dos segmentos, o Bari, né, são dos segmentos mais arriscados. Então, nesse ponto é um ponto interessante. O fundo também tem uma exposição alta a São Paulo, o restante é Sudeste, então só São Paulo e Sudeste é muita coisa. Ele vai ter ali Distrito Federal 4%, Centro-Oeste todo 7%, região Sul 2%, Nordeste meio, então tem exposição em outros setores também. Aí aqui vem a bronca, tá? Vamos lá. Eu vou fazer um cálculo bem irrisório de cabeça, eu tô arredondando para baixo. 1,4 bilhão, 10% disso, ó, vou botar o número inteiro aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é 1,4 bilhões, vezes 10 dividido por 100, isso é 10%. Isso aqui reduz o número para 140 milhões, tá bom? Eu faço essa conta de cabeça, mas eu estou mostrando o cálculo de onde eu cheguei nesses 140 milhões. Qualquer número que exceder 140 milhões significa que o fundo está excedendo a 10% do seu PL. Por que eu estou fazendo contas aqui para vocês? Isso aqui já é outro ponto negativo do relatório deles. É um fundo com relatório bacana, muito diversificado, bem completinho. Mas, poxa, pelo amor dos meus filhinhos, vamos jogar justo? Vamos ser justo? Né? Caramba, isso aqui está excedendo em muito os 10% de segurança do fundo. É muita coisa. E a gente tem aprendido aí que você tá super concentrado no ativo, isso não é saudável, né? Mas aí, ó, é aquele WT Morumbi lá do Sari, que tem outro imóvel também que tem ele e tal. Tá, cara, não interessa. E se der alguma ziquezira lá e não pagar, o fundo vai estar com compromisso de 17, sei lá, por cento da sua, sabe? O que eu sinto falta desse ativo aqui é ele ser muito transparente e falar, ó, a gente tem 17% no Morumbi, esses CBs aqui, ó, tudo quanto é CB, ó, CB. Não, mas é porque aqui é CB2, aqui é CB1. Tá, mas se ele não jogou limpo com a gente, eu vou considerar que CB é tudo um só. Lembra que eu falei que o QCD 140 milhões é risco, ó, 90, com mais 80, 178 aqui, com mais aqui, mais 200 milhões. Tem 20% aqui, 20 não, né, que seria 140 milhões. Mas está excedendo 10% nesse ativo aqui também. Então, isso aqui já me baixou. Se eu já não tinha interesse nesse ativo,
Taxa pra mim já é um trem que eu corro longe. Ainda com essa concentração toda. Você que é cotista, você sabia desses riscos de concentração? A moça tá dizendo que esse fundo vai falir, que ele vai quebrar, que vai acontecer alguma coisa grave. Não é isso. Eu só tô te mostrando que às vezes vocês investem em ativos e não entendem os riscos por estar investindo nisso. Ah, mas isso você tá exagerando. Cara, acabamos de ver o FLCR. Esse fundo aqui, inclusive, é um, tá? O MCCI também tinha, só que a exposição dele no ativo era menor. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Ó, esse Vogue Square. O ativo era 29 milhões. Lá no FLCR, lá representava 10% do PL. Então, assim, pode ser que aqui para esse fundo é mais do que o do FLCR, mas como é um fundo gigante, para esse fundo aqui não faz cosquinha. Mas mesmo assim, cara, 29 milhões do seu patrimônio aqui, ó, em risco. Isso aqui pode dar algum problema e tal. Enfim, né? Ele tem LTVs bons. O duration para mim é um pouco esticado, é alto o duration. A taxa, poxa, gente, não é uma taxa baixinha, não. IPCA mais 6, por pior que seja, a inflação tá em torno de 10%. A inflação tá em torno de 10%. Então 10% mais 6 de taxa dá 16%. Dá 17%. Que seja 15%, não é uma taxa baixa. Então, para mim, o fundo tem taxas boas e não performa bem, não. Não vou perder muito tempo aqui, não. Essa página, aqui são ativos que ele tem mais de 50% do portfólio, tá bom? Ou seja, mais de 50% do ativo, tá? Do ativo. Então, se esse ativo aqui é de 400 milhões, eles têm mais de 50% do ativo, tá na mão deles. No próximo slide aqui, a gente vê a continuação, o finalzinho. Todos os ativos que aqui aparecem é porque o fundo é dono de mais de 50% do papel. E aqui são outros que o fundo tem uma exposição menor que 50% do papel. Mas não significa que seja pouco, né? Aqui, por exemplo, ele tem 45 milhões, não é pouco, não. Vamos à frente aqui. Aqui a gente vê os fundos que ele tem no seu portfólio. Um fundo da própria casa, MCHY, tem 4,2% do seu PL alocado nele. E aí os demais são percentuais bem pequenos. 1,4%, 1%, 1%, são percentuais bem pequenos aí. Então, HGCR, Veritax, SPCI, FLCR, ó, dupla exposição. Eles estão expostos no FLCR 2 vezes para aquele problema lá. Então, tem diversos ativos aqui, e não são ativos assim dos mais conhecidos, né, dos mais hypados, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MCCI são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, vá lá nos nossos canais secundários e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar os canais. Com a ajuda de vocês, tudo é mais fácil, é de graça, não custa nada. E muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado. Obrigado mesmo. Eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Você gostou desse ativo? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Você está satisfeito com as taxas cobradas por ele? Comenta aí para mim se tudo que eu falei aqui é exagero meu, se eu não sei nada... eu não sei nada que eu tô falando, se eu sou, né? Comenta isso pra gente aí. Comenta seu comentário, é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e nos ajude a continuar crescendo. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou quiser fazer uma doação diretamente pra gente investir na carteira pública, faça-nos uma doação de qualquer valor. E você vai estar contribuindo para a gente investir nos ativos aí do canal. Tá aí, Assalariado Investidor. Espero que o vídeo tenha agregado de alguma forma, tenha trazido alguma informação que tenha sido útil. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Vou deixar passando mais alguns slides, eu espero encontrar os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined.